meu caro irmão Rafael, Padre Francisco, servidores do altar, povo de Deus aqui presente. Depois de preparação de 9 noites, nós chegamos ao dia da festa de encerramento da nossa padroeira. Ao longo desses dias, a Igreja nos propôs uma reflexão sobre os sacramentos. Os sacramentos são esses tesouros que Deus deixou através de Jesus na sua Igreja, para que todos nós pudéssemos provar e todos nós pudéssemos ser agraciados pelos sacramentos. Desde o sacramento do batismo, o primeiro sacramento, a porta que nos é aberta para ir para a igreja. O sacramento do batismo, o primeiro dos sacramentos, é aquele que nos abre a porta para entrar na vida cristã. Ninguém torna-se cristão se não passar pelo sacramento do batismo. Ainda criança, os nossos pais nos trazem à igreja e nos convida, através da graça da igreja, a nos tornar filhos adotivos de Deus. Esse é o primeiro dos sacramentos. Recebendo o sacramento do batismo, nós estamos aptos a receber todos os outros. E nosso Senhor, na sua infinita sabedoria, nos dá a graça de recebermos o sacramento da penitência, que nós refletimos aqui, exclusivamente da igreja. Os sacramentos são próprios da igreja, não de nenhuma outra igreja, mas da igreja de Jesus. Nenhuma outra igreja traz consigo o sacramento da penitência, porque ele é algo dado, emanado do coração de Deus por Jesus. Por isso que ele é distribuído quantas vezes necessário àqueles que se aproximarem. É o encontro pessoal da criatura com o Criador, não sozinhos, mas por intermédio de um sacerdote que está ali para ouvir, está ali para dar a absolvição, está ali para dar a penitência, está ali para acolher com um abraço aquele que se arrepende de seus pecados. Depois nós vimos o sacramento da Eucaristia, a fonte central da igreja. Nenhuma outra igreja tem a Eucaristia, senão a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas têm a palavra, mas somente a igreja de Jesus tem a Eucaristia, o centro da nossa fé. Não existe fé cristã sem Eucaristia, separada, afastada da Eucaristia. Por isso não existe a ideia de fazer ali comunidade isolada, porque a comunidade é a grande igreja de Cristo, onde todos nós, homens e mulheres, nos agregamos em torno da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia que nos alimenta. Terceiro sacramento. Depois nós vimos o sacramento da crisma, a efusão, o derramamento do Espírito Santo que o Senhor dá também à sua igreja e que nós recebemos já em uma idade mais adulta. Ou seja, é a hora em que o homem e a mulher assumem com seus próprios pés a caminhada cristã. Sacramento esse exclusivo da igreja de Cristo. Nenhuma outra tem para distribuir. Todos os sacramentos são dados de graça, porque foram recebidos de graça. Dai de graça, porque de graça recebeis. É o mandato do Senhor. Na efusão do Espírito Santo, que nós chamamos de crisma, o Senhor derrama sobre nós toda a força do seu Espírito Santo e nos faz homens e mulheres missionários e atuantes na vida da nossa comunidade. Depois, sacramento do matrimônio, aquele que faz unir-se à mulher e gerar nova vida para dar continuidade a esse grande ciclo da criação. Por isso que, sendo ele, ouvindo ele de Deus também,
é indissolúvel. Não pode ser desmanchado por mãos humanas. Uma vez realizado na sua validade, nunca mais, a não ser com a morte, é que deixa o outro livre para casar novamente. Depois nós temos também o sacramento da ordem. É aquele que recebe os diáconos, os bispos, os sacerdotes. Esse nos imprime caráter na alma também, como batismo. Nunca mais será apagado de nós. Isso é uma beleza. Sacramento exclusivo da igreja de Nosso Senhor. Depois nós temos a unção dos enfermos. Sacramento que se confere também várias vezes quando necessário, quando nos encontramos em perigo, seja de morte pelo problema de saúde, ou até quando se faz viagens longas, porque nós não sabemos o fim da viagem ou o fim daquela doença. Então o sacramento dos enfermos nos aproxima do Nosso Senhor nesse momento que nós nos encontramos. Também é um sacramento exclusivo da Igreja de Cristo. Dessa forma, meus irmãos, ao longo da vida, nós passamos por todos os sacramentos que o Senhor nos concede. Eles são pérolas, joias raríssimas que o Senhor dá a nós porque nos ama. Nós assistimos todos os dias uma proliferação de religiões, cada um apresentando o Senhor diferente. O Senhor que não distribui os dons de graça, mas o Senhor que distribui os dons por dinheiro. Cada dia nós nos deparamos com a realidade de uma diversidade de religiões, cada uma querendo apresentar uma teologia da prosperidade. Se você paga, você recebe a graça de Deus. Na Igreja de Cristo não. Toda vida os sacramentos foram dados, porque foram recebidos de graça. Por isso que nós, e vocês de modo especial aqui de Brotas, com cidade considerada a maior cidade católica da diocese, 96% da população, 96%, tem um compromisso muito maior de ser sinal da graça de Deus constantemente no meio dessa cidade, para que até aqueles que não são católicos descubram como é gostoso ser católico, como é gostoso pertencer à Igreja de Cristo, como é gostoso ser homem e mulher cheio do Espírito Santo, da graça do Senhor que nos infunde. E nesta igreja nós temos uma mãe que celebramos hoje como padroeira dessa paróquia, Nossa Senhora. Como é gostoso ter uma mãe, e uma mãe que nos carrega nos braços, e uma mãe que nos escuta, e uma mãe que leva o nosso pedido até o filho, um filho que escuta o pedido da mãe e não se nega. Pede a mãe que o filho atende. Se nós criarmos essa consciência, nós vamos descobrir isso. Hoje à tarde nós fizemos essa belíssima procissão. Não foi uma procissão com os pedaços de barro, nem de madeira não. Foi procissão com retratos, com fotografias de tantos homens e mulheres que ao longo da história agregaram a sua vida a Cristo e se tornaram santos, porque o convite do Senhor é esse: sede santos, como o Pai do céu é santo. Eles souberam ouvir a voz do Senhor e tiveram a vida santificada. Não foi a igreja que fez santo não, embora ela seja a esposa de Cristo, embora Cristo seja a cabeça dela, tem toda a autoridade, mas ela apenas apresenta ao mundo que aquele homem, que aquela mulher tem virtudes suficientes para ser um fiel seguidor de Cristo. Por isso, que eu, conversando com o Padre João durante a procissão, eu dizia a beleza daquilo. Como é bonito ter as pessoas com orgulho, não orgulho do mundo, mas o orgulho de ter desejo, vontade, coragem, alegria de levar nos braços a imagem de seus padrinheiros, homens e mulheres como nós, mas que tiveram uma diferença porque nos antecederam e que essa diferença nós podemos também ter. Sabe qual é? Abrir o coração à graça de Deus. Eles não
precisaram mudar de religião, eles mudaram de vida. Porque a mudança do Senhor que é interna, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Trocar de religião sem trocar de vida, sem mudar de vida, é como mudar de roupa sem tomar banho. Se troca a casca, mas o que está por dentro está sujo. O católico precisa ser conhecedor de sua fé, e nesse ano da fé, que graças ao Papa Bento XVI, Papa Emérito, ele não criou o ano da fé à toa, não, criou por inspiração de Deus. Esse é o ano de nós testarmos a nossa fé. Nós temos em casa, todos nós, um livro que nós chamamos Bíblia Sagrada, guardado e apresentado pela igreja ao longo de 10.000 anos. Não foi a igreja que inventou a Bíblia. Não foi o Papa que inventou o que lá tem, não. Mas foram homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo, ouviram a voz do Senhor, e nós sabemos disso um exemplo muito claro. São João, quando foi exilado na ilha de Patmos, ele lá teve um contato pessoal com nosso Senhor. Deus foi revelando a ele as coisas, e ele ia escrevendo essas coisas, porque elas eram revelações daquilo que Deus queria apresentar à humanidade. Assim também todos os outros livros da Bíblia são revelações de Deus à humanidade. Durante 1500 e tantos anos, a igreja foi a fiel guardiã desta palavra. E depois de 1500 e tantos anos, aparece um padre chamado Lutero, que vai rasgar, ferir a unidade do coração de Deus. Vai ferir o coração da igreja com sua rebeldia, por voltar um grupo de pessoas que não queriam seguir a igreja, a protestar contra a igreja, a protestar contra Nossa Senhora, a protestar contra os santos, a protestar contra a Eucaristia. E assim nasceram as outras religiões que nós chamamos de protestantes, que merecem todo o nosso respeito, mas que eu não acredito em uma palavra que falta os pedaços. A palavra da igreja foi desde o início inteira, porque Cristo é inteiro, porque Cristo é completo, porque a igreja é completa. E ela, nós, homens e mulheres, sujeitos à fraqueza e ao pecado, todos nós somos sujeitos à fraqueza e ao pecado. Que nós não somos santos ainda. Caminhamos a estrada de Cristo, rumo à santidade, e com certeza, se Deus quiser, todos nós também seremos santos como esses. E não precisará a igreja proclamar, porque a igreja proclama alguns dentre muitos, para servir de exemplo. Foi por esta palavra apresentada pela igreja que a nossa fé chegou até os nossos dias. Meus irmãos, minhas irmãs, celebrar a festa de Maria é dizer ao Senhor que nós queremos ser como ela. Que nós queremos ser como ela. Vocês aqui de Bota têm um compromisso muito mais forte, porque essa cidade é de Maria. É de Maria, foi fundada sobre o altar do Senhor. Toda a cidade foi edificada em torno de um altar. Se o altar cair, a cidade cai junto. Toda a cidade, as mais antigas, se vocês tiverem a oportunidade de visitar Salvador, Rio, Recife, vocês vão ver que as primeiras construções de uma cidade foi sempre uma igreja católica. Foi sempre um altar onde se celebrou a Eucaristia. Basta dizer que há mais de 500 anos, quando aqui chegaram os portugueses que vieram colonizar o Brasil, a primeira atitude foi que se celebrasse a Eucaristia. E naquele dia se chamou esta terra de Santa Cruz. E a partir daí o Brasil começa a caminhar em torno da cruz do Senhor. Eu não acredito numa religião sem cruz.
Eu não acredito em uma fé sem cruz, porque a cruz é o sinal da nossa salvação. A cruz não é para nos envergonhar. Por isso que nós trazemos a cruz no peito. Ela não é para nos envergonhar. Certa vez escutava alguém dizer assim: se os católicos levam a cruz no peito porque Jesus morreu é um instrumento de morte, se ele tivesse morrido de tiro, por acaso os católicos trariam um revólverzinho pendurado no pescoço? Não se faz comparação, porque ele quis que o seu gesto de amor fosse extremo. A cruz foi uma consequência, mas Paulo vai dizer também: a cruz, que é loucura para muitos, para nós é sinal de salvação. Por isso que todas as nossas igrejas, todas as igrejas de Cristo, não traz um letreiro na porta, mas traz uma cruz, para dizer que ali se celebra a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Eis o grande motivo. Nós não precisamos botar letreiros, porque a cruz por si só fala. E quem passa diante da cruz sempre passa sobre si o sinal da cruz, pedindo a proteção do Senhor. Vejam, meus irmãos e irmãs, daqui da cidade, das nossas comunidades, você que nos escuta pela rádio, nós não somos mais uma igreja, nós somos a igreja de Cristo. Não somos mais uma. Nós não corremos o risco de amanhã alguém me perguntar: quem que fundou? Pastor fulano? Não. Quem que fundou? Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. O preço caríssimo da cruz. E depois aquela grande efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que vai dar força a essa igreja para caminhar. E desde aquele dia até os nossos dias e por aí adiante, a igreja continuará a celebrar a Eucaristia através dos seus ministros em torno da sua comunidade, para mostrar a presença do Senhor. Na nossa igreja nós contamos com diversas formas de apresentar o Senhor Jesus, mas duas delas são importantíssimas. Uma é a palavra, que logo depois que a Assembleia se desmancha e dissolve, onde 2 ou 3 estiver reunido, não há uma presença, mas uma presença eficaz que nós temos, que é a Eucaristia. Dia e noite nosso Senhor se faz presente no altar, por amor a nós, nos alimenta para nos sustentar na caminhada. Eu vejo, saindo dessa festa, o compromisso de vocês é muito grande. É não querer parar em 96%, mas é querer ir além. É querer levar esse amor que o Senhor nos dá, esse amor que Maria nos apresenta. Por isso que a imagem de Maria traz nos braços Jesus, apresentando ao mundo Salvador e dizendo: não sou eu, mas é Ele. E onde entre a mãe e entre o filho, e o que se pede a mãe, o filho escuta, e o Evangelho me deixou claro neste fim de tarde. Pede a mãe, se o milagre não aconteceu na tua casa ainda, pede a mãe que o filho atende. Agora, quando nós pedimos duvidando, não se há milagre realizado. E na igreja eu não preciso comprar Maria nem um santo, nem Jesus por dinheiro, porque a graça se derrama sobre cada um de nós. Meus irmãos e irmãs, vocês devem imaginar, eu acredito que muitos puderam provar isso nessa tarde, a emoção de poder levar uma imagem, uma simples imagem de madeira, esculpida, pintada, bonita, mas que para nós católicos tem um significado infinito. Ela é retrato da mãe que nos ama. Ela é retrato de uma mãe que nos protege. Ela é retrato de uma mãe que intercede noite e dia por nós. Sim, porque nós dormimos, mas duas pessoas não dormem. Uma é o inimigo, está sempre acordado, conspirando contra nós, contra nossas famílias. A outra é Maria, a mãe do Senhor, que também não dorme, porque está sempre ao lado do Filho, intercedendo por aqueles
que são perseguidos por essa serpente, por esse mal. Nós acabamos de ouvir o que a leitura do Apocalipse nos disse. Meus irmãos e irmãs, que Nossa Senhora de Brotas, que traz nos braços seu Filho, esteja sempre presente nas nossas famílias, nas nossas casas. Esteja sempre presente na nossa igreja, para que a gente possa todos os dias proclamar: essa cidade é de Jesus. Maria nos trouxe Ele até nós. Essa cidade é de Jesus porque Maria trouxe Jesus até nós. Ela veio, aonde vai a mãe, vai o filho, aonde entra a mãe, entra o filho, aonde entra Maria, entra Jesus, aonde está Maria, está a misericórdia, porque ela traz nos braços do Senhor. E eu quero propor a vocês, como experiência de vida, todos os dias, façam a experiência de consagrar as famílias de cada um à proteção de Nossa Senhora, porque ela é mãe, ela cuida, ela zela, ela tem carinho, ela tem amor. Diante da procissão me veio uma emoção de Deus muito interessante. As flores do Andor eram como que cada um de nós, jogados aos pés da mãe, porque ela trazia nos braços do filho. Como é bonito olhar a figura de Nossa Senhora e perceber que nós temos uma fé madura, que aprendemos com os nossos pais, que eles aprenderam dos santos, e os santos aprenderam dos primeiros, Maria de Jesus. Olhemos para a imagem de Nossa Senhora. Tenhamos essa graça, essa sensibilidade de perceber o seu gesto sereno. Ela não traz o filho para si, mas ela apresenta o filho ao mundo. Eu queria nessa tarde, olhando, prostrados diante da imagem de Maria, com todos vocês, que a gente dirigisse uma prece espontânea de consagração das nossas casas. Vamos ficar todos de pé. Vamos comigo estender a nossa mão direita a Nossa Senhora. Dizer: Mãe Santíssima, nesta noite, nós nos colocamos diante de Ti, diante de Teu Filho, Maria Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, nesta tarde, em que a Tua imagem passou pelas ruas de nossa cidade, distribuindo bênçãos, distribuindo graças, distribuindo a misericórdia de Teu Filho, nós queremos colocar aos Teus pés as nossas famílias, as nossas casas, a nossa cidade. Pisa, Maria, como pisaste na cabeça da serpente. Pisa todo o mal, toda violência, toda droga, tudo aquilo que destrói as nossas famílias. Leva Jesus, Maria, o nosso coração, a nossa vida. Mãe querida, nesta noite, eu abro o coração à Tua graça, que vem do coração do Senhor. Mãe Santíssima, como Teu Filho, eu consagro a minha história a Jesus. Por Tuas mãos, que estão sempre abertas, abre o nosso coração, colhe todos os nossos pedidos, deposita-os no coração do Senhor. Abençoai, Senhor, pelas mãos de Maria, esta nossa paróquia, os nossos agentes, o nosso vigário, todas as pastorais e movimentos, para que sejamos uma paróquia, um rosto materno de Maria,
com a singeleza de Jesus menino nos braços dessa mãe querida. Façamos agora um grande silêncio. No silêncio, coloque, você que está em casa também, coloque nas mãos de Maria as pessoas que mais precisam de oração, aquelas que não têm muito amor, aquelas que necessitam de um afeto, aquelas que buscam sempre a graça de Deus. Maria, olha teus filhos nesta paz. Vê os nossos corações, vê os nossos pedidos e as preces. Leva-os a Jesus. Leva-os a Jesus, que trazes nos braços. O nosso vinho acaba, e nós precisamos de um vinho novo. E nós pedimos, a Mãe, intercede ao Senhor um vinho novo. E vamos concluir esta nossa meditação cantando a Nossa Senhora. A outra, vamos dar uma grande salva de palmas a Nossa Senhora, Rainha, padroeira, Mãe desta terra, protetora. Guardai-os, Maria, guardai esta paróquia, estes vossos filhos, e hoje aos seus pais, que imploro a misericórdia de Jesus. Creio em Deus Pai.